Chamados para uma grande obra. Reflexão baseada em Esdras, capítulo 3, versos 1 ao 11. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Então, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com o número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. Depois disso, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes e trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos sonoros, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor, dizendo: O Senhor é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ao longo do tempo, o Deus Eterno tem chamado homens e mulheres para realizar uma grande e maravilhosa obra. A maior obra, sem dúvida, é a obra da salvação e do resgate da humanidade caída no pecado. Todos aqueles que vão sendo alcançados pela obra realizada pelo seu Filho na cruz do Calvário vão também se engajando nesta tarefa celestial. Jesus veio da glória do Pai chamar e alistar trabalhadores para a seara do Pai. Em uma parábola, ele mesmo falou deste chamado glorioso, dizendo: o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. O relato de Esdras ressalta um desses alistamentos para uma grande obra. O cativeiro babilônico, que durou 70 anos, havia terminado. Ciro, o rei da Pérsia, expediu um decreto favorável ao povo judeu, conforme o Deus Eterno havia prometido pela boca do profeta Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes a esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Jeremias 29, 10, 14. Este relato de Esdras pode ser resumido em uma única frase: no chamado de Deus, devemos ser corajosos e sempre confiantes que Ele nos dará a vitória. Nesta porção narrada por Esdras, ele aponta pelo menos 5 elementos relacionados com este chamado para uma grande obra que nos fazem vitoriosos. Confiança é o primeiro elemento. O texto é bastante claro acerca daquele que nos chamou. Foi o próprio Deus que moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, bem como o coração das pessoas que retornaram
a Jerusalém e começaram a reconstrução do templo. Em todos os aspectos da vida, devemos sempre ter o elemento confiança em Deus como um dos grandes aliados em toda e qualquer obra. Confiar naquele que nos chamou é um grande passo para sermos vitoriosos em tudo que intentamos realizar para a glória do Pai. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele, quando chamado pelo Pai para vir a este mundo, realizar a obra de salvação e resgate, não hesitou e disse sim, pois confiou naquele que estava chamando para o serviço. Nós também, à semelhança dos judeus que retornaram movidos pelo Espírito do Senhor, devemos levantar esta bandeira da confiança em Deus de que teremos vitória em toda a nossa jornada. A união para o trabalho é o segundo elemento. O relato nos informa que eles se reuniram em Jerusalém como uma só alma para iniciar a obra. Quão importante é a união em todos os aspectos da vida. Sem ela, nada acontece. Precisamos estar unidos no mesmo propósito para esta grande obra. Deus faz esta união ser real através do seu Espírito em nossos corações. A unidade é um elemento que nos identifica com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Onde há união, ali o Senhor ordena a bênção para sempre, como diz o Salmo 133. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Salmos 133, versos 1 e 3. Após eles estarem confiantes e unidos, temos agora o terceiro elemento, a liderança supervisionando os trabalhos. Tudo nesta vida precisa ter uma liderança para organizar e supervisionar a obra. Deus é um ser organizado. Ele mesmo instituiu líderes no meio do seu povo e da igreja para este mister. O relato de Esdras nos fala deste elemento quando eles chamaram os sacerdotes e levitas que conheciam todos os detalhes do templo para estarem supervisionando a obra. Quão importante é a função dos líderes. Eles precisam liderar no temor do Senhor, na direção do Espírito e na humildade, como fez o próprio Jesus. Os liderados precisam ver estas qualidades no líder. Infelizmente, há muitos líderes que não se utilizam dessas qualidades para estarem à frente desta grande obra. Esta relação líder e liderado é de suma importância para o bom andamento das obras de reconstrução do templo. Já vimos até aqui 3 elementos necessários nesta grande obra: confiança, união e liderança. Vejamos agora o 4º elemento indispensável: prioridade na construção. Esdras ressalta que a prioridade era a construção do altar do Senhor que estava em ruínas. Eles começaram pelo altar, a fim de fazer os sacrifícios exigidos pela lei. Quão significativo é este elemento! Nós precisamos priorizar também o altar do nosso Deus em nossos corações. Sem vida de altar, não há progresso em nossas vidas e obras. O altar simboliza nosso sacrifício diário e contínuo na presença de Deus. Infelizmente, há muitos que estão fazendo a obra de Deus sem vida de altar, sem sacrifício e sem entrega. O altar nos conecta com aquele que nos chamou. O apóstolo Paulo tinha consciência desta importância quando disse: meus irmãos, eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1, verso 2. Portanto, sem uma vida de altar, o nosso culto é morto e sem vida. O nosso culto de adoração não chega à presença de Deus como incenso suave. E por fim, o último elemento essencial nesta grande obra é apontar a glória de Deus. O relato de Esdras nos diz que eles, à medida que o templo ia sendo construído, eles glorificavam e cantavam louvores a Deus. Apontar a glória de Deus deve ser o nosso maior e grande objetivo nesta obra pela qual fomos chamados. Nunca tente ofuscar a glória de Deus, pois Ele não divide a sua glória com ninguém. O próprio Jesus, quando esteve entre nós realizando a obra do Pai, Ele mesmo viveu para a glória de Deus. Este é um elemento em que o inimigo vai procurar nos tentar todos os dias. Tudo que temos, nossos talentos para cantar, pregar, aconselhar, distribuir, tudo vem do Senhor para a sua glória. O louvor ao nosso Deus, quando feito de um coração puro e sincero, é uma grande arma de batalha que derruba as muralhas, abate os inimigos e nos garante a vitória. As Escrituras estão repletas de exemplos. A cidade de Jericó foi conquistada pelo louvor dos sacerdotes e levitas. O rei Josafá foi orientado pelo Senhor a colocar os levitas cantando e louvando na frente da batalha. Paulo e Silas, na prisão, venceram com o louvor a Deus. Hoje não é diferente. O louvor sincero que sai dos nossos lábios é uma poderosa arma de guerra em nossas mãos. Portanto, vimos 5 elementos que devemos ter nesta grande obra do nosso Deus: confiança, união, liderança, prioridade e apontar a glória de Deus. Quanto ao mais, meus amados irmãos e irmãs, sejamos sempre firmes nestas verdades e revelações que nos levam a uma vida frutífera na presença do nosso Deus. Sejamos sempre constantes na fé, na obediência e no amor. Por fim, sejamos sempre abundantes nesta grande obra do Senhor. Pois, como disse Paulo, aquele que começou a boa obra há de completá-la no dia de Cristo. Que a graça do Filho, o grande amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sempre com todos nós, hoje e sempre. Amém.